Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso Café e Paz. Esse é o nosso 13º episódio da nossa segunda temporada. Uma alegria grande começar o mês de abril junto com você, compartilhando uma palavra, trazendo para essa semana, que é a primeira semana de abril, né? A outra semana foi intermediada, para que Deus esteja nos dando argumentos, né? Um direcionamento para que a nossa semana seja guiada pelo Espírito do Senhor. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, por esta semana que se inicia. Obrigado porque o Senhor nos colocou em seus planos e temos, ó Deus, no Senhor a esperança de que tudo está sob o teu controle, sob o teu domínio, que o Senhor dirige nossas vidas. Abençoe essa casa e essa palavra nesta manhã para que possamos crescer rumo aos céus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gosto sempre de lembrar que nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua geração, não é? Eu quero compartilhar no mês de abril um entendimento do que o apóstolo Paulo traz para nós a respeito da renovação da nossa mente, né? Colocando aqui o nosso cafezinho, porque o nome do nosso programa é o Café e Paz, e Café e Paz sem café não é Café e Paz, na verdade? Aqui na nossa caneca de uma das células. Romanos 12, 1 e 2, texto fala para nós, e era para o povo de Roma naquele período, de instrução a respeito da nossa condução, daquilo que nos protege, daquilo que nos guia, daquilo que nos reverencia os nossos relacionamentos, né? Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, os vossos membros, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida cristã é uma vida de sacrifício. Por quê, pastor? Porque Jesus foi o sacrifício maior na cruz, né? Ele se auto-sacrificou para que nós pudéssemos ter, então, vida abundante nele, né? Por isso também, estando no mundo, precisamos fazer alguns sacrifícios, e o sacrifício que faremos aqui no mundo é ter uma vida santa. E é claro, se o mundo está no maligno, fazer sacrifício no mundo para agradar a Deus é se abster das coisas do mundo, né? Um comportamento, uma fragilidade, uma mente corrompida. E aí, Paulo fala uma coisa bem interessante, e eu quero tratar no mês de abril com você, e vamos sempre lembrar disso. E ele fala assim: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a forma de culto que temos, que adora o nome do Senhor, é um auto-sacrifício. Não é você ficar com fome, não é você se mutilar, mas é você abrir mão de comportamentos que são, a Bíblia chama de pecado, e pecado é quando a gente desvia do alvo que é Jesus, né? E ele chama a gente, então, para esse sacrifício. No verso 2, que me chama a atenção e é o que eu quero tratar, ele diz assim: não vos conformeis com este século. Qual é o sacrifício? É não vos conformar com esse século. E esse século, na visão de Paulo, é o mundo que está cada vez mais degenerado, perdido, né? Nós vemos coisas hoje que são absolutamente ridículas. E ele diz: não vos conformeis com este século, mas quanto a vocês, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu não tenho nada a ver com esse mundo quando eu renovo a minha mente. E quando eu renovo a minha mente, né, eu trago para ela alguns adjetivos que são prioritários, que vão me levar a ser uma pessoa melhor. Por isso que é bom a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos leva a um nível, a um patamar mais próximo da santidade de Deus, e isso nos beneficia, né? Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. E ele diz:
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a ter um novo entendimento, né? Olhar as coisas com uma visão diferente, ter a expectativa diferente da expectativa do homem comum, porque o homem que é crente, cristão, salvo, ele é um homem diferente, ele precisa ser um homem diferente, uma mulher diferente. E aí a palavra chama a gente, então, para ter essa mente renovada, porque, segundo ele, o texto continua dizendo que a partir daí a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, nesse mês de abril, eu quero pensar com você o que é ter uma mente, pensar de uma mente renovada. Como que eu posso ter uma mente renovada? E aí, nessas 4 semanas, eu quero pensar com você que a primeira forma de ter uma mente renovada, eu escrevi aqui, é ter uma mente viva, né? Ter uma mente viva, porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha na nossa mente. E o tempo todo ele traz para nós, dos seus recursos malignos, colocando pensamentos na vida da gente de morte, de destruição, de perda, de travar nossos projetos. Isso é a ação das trevas. Quando Paulo está dizendo renovação de uma mente, ele está falando é ter uma mente viva, que é o oposto de uma mente morta, né? Quando uma pessoa tem uma mente morta, ela olha para uma situação e ela só olha para aquele lugar, para aquela situação ou para aquela pessoa com um pensamento ruim. Não vai dar certo, vai travar, não vai andar, eu não acredito. Essa é a mente morta. Quem tem uma mente viva, em pequenas coisas que observa, ela tem sempre uma esperança. Ainda que pareça que não vai dar certo, né? Ainda que pareça que está tudo perdido, ele tem esperança. Uma mente viva, ela é dotada de esperança, né? Ah, pastor, mas muitas vezes a gente espera por algumas coisas que não vão acontecer. Mas enquanto você espera, enquanto você tem esperança, você tem vida. Enquanto você espera, enquanto você tem esperança, você tem vida. Até você perceber que isso aqui não tem jeito, que morreu, né? E tem coisas que vão acontecer mesmo, que vão acontecer, que vão morrer, que vão parar, vão cessar. Até você chegar lá, enquanto você tiver esperança, você está caminhando. Se você não tivesse esperança, tivesse uma mente morta, você não caminharia, você ficaria estatizada, entendeu? Então eu olho para o meu casamento e vejo, não vai dar mais jeito, esse marido não tem mais jeito. Aí você desistiu, você parou, você não vai investir mais nada. Entendeu? Agora, enquanto você acredita, você trabalha para isso, e quem melhora é você, quem cresce com isso é você. Entendeu? A nobreza do céu, ele acaba se perpetuando em você. Porque o texto sagrado em Romanos 8,6 ainda diz que a mentalidade da carne é morte. Entendeu? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha só. A mentalidade do espírito é sempre de ter fé. Ter uma mente viva é o oposto de uma mente morta e se assemelha a mortos, né? Quem tem a mente morta pensa como morto, olha como morto, age como morto, e morto não age, né? Mas eu estou dizendo uma figuração. Quem tem um desânimo já é um morto-vivo, né? Uma mente viva, ela, nas tomadas de decisão, elas são sempre impulsionadas com a busca da vitória, né? Uma mente morta e as nossas tomadas de decisão demonstra que nós estamos na vida ou na morte. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus falou para o povo daquela época, olha, eu tenho diante dos céus e a terra proposto para vocês caminho de vida ou caminho de morte, né? Há sempre duas oportunidades. E ele diz assim, opte, pois, ou escolha a vida, né?
Quando eu olho para o meu marido, quando eu olho para a minha esposa, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para a minha vida profissional, quando eu olho para a minha vida estudantil, eu preciso olhar com os olhos de vida, porque se você olhar com a mente morta, você já morreu, já acabou. Você não vai fazer mais nada. E aí vem a depressão, a opressão. Daqui a pouco você está, né, na vala, como diz aqui no dito popular. Então eu quero te encorajar nessa semana a ter uma mente viva. Efésios capítulo 2, de 1 a 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a, a recente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo aos seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão, pela graça sois salvos. Então, em Cristo nós podemos ter uma mente renovada, uma mente viva. Paulo chama você para essa semana do mês de abril, que está começando o mês, a uma renovação da vossa mente. Aquilo que ontem você tinha desistido, hoje você pode recomeçar. Porque a escolha é sua, quem está no comando é você, não são as circunstâncias. Tem uma música velha que dizia: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Está falando de Deus, né? Olhe para a vida com esperança, tá? Uma mente viva é uma mente conectada com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus abençoe, boa semana. Esse é o nosso Café e Paz, nosso episódio 13º. Eu sou o pastor Haroldo Félix. Nós estamos na Igreja Batista da Paz. A cidade é Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, sua casa, sua família, e que Deus te dê graça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sustenta e guia a vida dessa família com uma mente viva, para que possam usufruir da sua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa e te agradeço pela tua palavra que nos abençoa e nos encoraja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, paz.